Gente, então, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o podcast Buco, falando sobre planejamento virtual de cirurgia ortognática. Estamos aqui com o Dr. Bruno Gribel e o Dr. Diogo Frazão, falando sobre planejamento virtual de cirurgia ortognática, podcast para colegas. Oi, tudo bem? Aqui é o Luciano Engel Moraes e esse é só para apresentar o vídeo que você vai assistir a seguir. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, não é um vídeo comercial, não é nenhuma propaganda dessa empresa. O nome da empresa é Compass 3D. É simplesmente uma conversa entre três colegas dentistas sobre as experiências que eles têm e eu estou tendo com uma tecnologia que chama planejamento virtual de cirurgia guiada, que por sinal está fazendo muita diferença positiva no meu trabalho. E eu espero que você goste do vídeo e até uma próxima dica. Um grande abraço e aproveita esse vídeo. Tchau, tchau. Bruno e Diogo, quero agradecer a presença de vocês e eu queria que vocês me contassem como é que foi o início dessa experiência de vocês com o planejamento virtual de cirurgia ortognática. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Luciano. Na verdade, essa experiência começou há pouco mais de 10 anos, na verdade, quase 15 anos já na iniciação científica, quando eu comecei a me interessar pelo diagnóstico tridimensional. E durante a graduação eu tinha muito interesse na parte de anatomia de cabeça e pescoço, fui monitor na faculdade e estudei bastante a parte de anatomia e cirurgia, porque eu sonhava em um dia estudar cirurgia bucomaxilo. Mas alguma dessas guinadas da vida, eu tive uma oportunidade de ir estudar na Universidade de Michigan, sob orientação do professor McNamara, um ortodontista bastante conhecido, que me orientou junto com a Sharon Brooks, que é uma radiologista que foi quem desenvolveu o iCat, um dos primeiros tomógrafos de cone beam, de feixe cônico do mundo, e lá a gente foi exposto a essa tecnologia, trabalhando com o software Mimics da Materialize, que numa das minhas apresentações no Congresso Americano de Ortodontia nos convidou aí para ser beta tester do software Simplant O&O para ortodontia e cirurgia ortognática. Nós fomos responsáveis pelo desenvolvimento do módulo de cefalometria 3D, mas acabamos aprendendo e contribuindo também para o desenvolvimento dos outros módulos, inclusive um módulo de planejamento cirúrgico com sobreposições e repercussão do tecido mole. Então foi um início que não foi de hoje, e já há bastante tempo, quase 15 anos, desde 2003, foi em 2005 que eu fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2007, e aí a gente resolveu compartilhar um pouco do que a gente estava desenvolvendo, aprendendo e utilizando na nossa clínica com alguns colegas. Foi quando surgiu a Compass, uma empresa de prestação de serviço de alta tecnologia para dentistas. E hoje já são quase 4.000 casos ortocirúrgicos planejados, com guias prototipados, um dos maiores serviços do mundo. A gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro nesse modelo de negócio, mas ainda, mesmo depois de 4.000 casos, a gente ainda aprende muito todo dia. Maravilha. Então, é excelente, excelente. É uma experiência espetacular. Ortognática, e eles nos convidaram para ser beta tester desse software e ajudar realmente no desenvolvimento da funcionalidade do software da Materialize. A gente estava trabalhando com o Mimics, que é um software da suite da Materialize, e focado em diagnóstico. E aí a gente foi exposto ao software
de planejamento de cirurgia, e isso foi em 2005, 2006. Quando eu voltei para o Brasil em 2007, a gente começou a trabalhar com o protocolo de cefalometria 3D, o protocolo Compass, e logo em seguida nós começamos a trabalhar também com o planejamento, com as osteotomias virtuais, reposicionamento dos fragmentos ósseos e da repercussão do tecido mole. Isso em 2008, 2009 a gente já começou a trabalhar e oferecer isso como um serviço para os colegas terem acesso a essa tecnologia sem precisar de fazer investimento em hardware, em software, e otimizando bastante a logística em termos assim, de praticidade, de reduzir o tempo que o cirurgião passa na frente do computador planejando e aumentando a assertividade, porque é um serviço especializado, a gente faz isso o dia inteiro, então acaba que fica mais rápido, né? Fazer 10 cirurgias todo dia, você ganha uma agilidade diferente do que a maioria dos cirurgiões tem um volume de, às vezes, uma ortognática por semana, ou às vezes uma no mês, que às vezes a gente pode ajudar a ter uma logística melhor e ter um custo-benefício mais interessante terceirizando esse serviço. Então, isso foi em 2008 ou 2009 que a gente começou a trabalhar com o Jonatas Klaus, eu sempre referencio, porque foi nosso primeiro cliente, e quem começou, como você como você começou o podcast, esse trabalho de formiguinha, ele foi a nossa primeira formiguinha que apresentou os amigos, e hoje a gente tem realmente muito orgulho de ser talvez um dos maiores serviços de planejamento de cirurgia bucomaxilo do mundo. Já temos quase 4.000 cirurgias feitas. Pô, parabéns, hein? Esse é um número, hein? 4.000 cirurgias, nossa. É prática, hein? É muita prática. Nos primeiros anos, o Diogo acompanhava comigo. Hoje a gente tem uma equipe, são 34 funcionários dedicados para vários tipos de planejamento, né? Implante, setups virtuais ortodônticos e para cirurgia bucomaxilo. O Diogo é quem está à frente da nossa divisão de cirurgia. Hoje a doutora Adriana também, que é radiologista, também faz parte da nossa equipe, e fazendo todo o trabalho de segmentação, de preparação dos exames, preparação para prototipagem dos biomodelos e também dos guias cirúrgicos. Então né, não começou hoje, já tem mais de 10 anos que nós estamos nessa caminhada, e assim, felizmente o feedback que a gente tem dos nossos clientes é muito positivo. A gente leva muito a sério o trabalho e a responsabilidade, né, de confeccionar as goteiras. A gente sabe que a cirurgia não é uma cirurgia simples, nem cirurgia delicada, mas que exige muita precisão, porque a gente está trabalhando com a face de pessoas, de pacientes, e então a gente realmente se dedica muito a ter a precisão do diagnóstico, a precisão do planejamento e conseguir transportar isso tudo para o bloco cirúrgico. Exato. Então, tem sido uma fase muito interessante, de muito aprendizado e de compartilhar muito conhecimento. Muitas pessoas que hoje resolveram comprar um software começaram usando o nosso serviço. Algumas estão voltando porque o software seduz num primeiro momento, né? Pô, eu quero controlar tudo, eu quero ter tudo, mas no fim tem um preço a se pagar, né? As renovações, o tempo que se acaba investindo, privando de estar com a família ou até estar operando mais, às vezes gastando horas em frente ao computador em vez de gastar horas na frente da plataforma de Ericsson. Então, algumas pessoas que adquiriram software, né, entre elas, posso citar o Cláudio Dutra, que trabalhou com a gente, daí comprou o software e hoje trabalha 100% no modelo de prestação de serviço, porque
ele está focado em fazer o trabalho realmente de operar. E esse é o perfil da maioria dos nossos clientes, que está focado em ter mais qualidade de vida e de usar um serviço especializado para aumentar a assertividade, uma vez que é isso que a gente faz, né? A gente vive para ajudar o cirurgião a ter melhores resultados e mais qualidade de vida. Com certeza. E essa relação que eu, conversando nos planejamentos com o Diogo, que eu comecei a perceber, né? Para mim, eu dimensiono no que eu trabalhava antes, eu somando todos os minutos que leva do paciente vir para o consultório, planejar, sentar, montar em articulador, para mim dá uma relação mais ou menos 8:1. Então, com os recursos que a gente tem hoje em dia, até o ato do planejamento virtual, que é essa conversa que a gente está tendo via Skype, para quem não vê no vídeo desse podcast, a gente está gravando essa conversa por Skype, o próprio ato do planejar já me enriquece e já serve como eu ter um material para, antes de fazer a cirurgia, eu me lembrar dos detalhes. E isso aí, isso só para mim já acho espetacular, que é um fato de eu não fazer o planejamento sozinho, né? Na residência, por exemplo, em cirurgia, a gente senta, faz o planejamento e eventualmente tem um colega do lado, mas é uma coisa muito solitária. E o planejamento virtual já abre a possibilidade de duas cabeças estarem pensando juntas. E isso, para mim... Isso é interessante, que eu já ouvi várias pessoas falando dessa interação com mais uma pessoa. E até outra especialidade, né? Especialidade. Às vezes a visão de um ortodontista pode ajudar muito num planejamento cirúrgico. Então, esse é um feedback que a gente tem muito. E duas cabeças pensam mais do que uma, né? Então, com certeza. Não, e nos dois planejamentos que eu fiz com o Diogo, Bruno, aconteceu exatamente isso, que eu tinha algumas ideias, e o fato de vocês terem o expertise no programa, no software, me ajudava muito, porque o meu conhecimento cirúrgico já conseguia compor uma solução melhor para você. Fora a questão do tempo, né? Realmente, eu gasto 1 hora e o resto todo vai andando o planejamento da cirurgia sem eu estar tendo que me dedicar para aquilo, ao invés de estar me dedicando para o meu, vamos dizer, o meu principal tempo, que é atender os pacientes, pensar nas cirurgias e tal, executar a cirurgia, né? E a gente acaba criando uma amizade mesmo, né? Apesar de parecer que é uma coisa fria, distante, mas nós fizemos grandes amigos cirurgiões, que é uma troca bem rica e realmente a gente procura dar o melhor. A gente sabe que quanto mais ágil a gente for na manipulação do software, maior a chance de você experimentar várias possibilidades de tratamento, né? Porque às vezes, se a coisa demora muito, a gente quer que acabe rápido, se não tem uma dinâmica muito otimizada, a gente acaba aceitando o primeiro planejamento como sendo o ideal, e muitas vezes a gente pode experimentar monomaxilar, bimaxilar, com aumento, sem aumento, vamos corrigir o eixo Z, o IO, né? Ou não vamos corrigir, se a gente incorporar alguns parâmetros, como por exemplo postulado de Holdway, para determinar a quantidade de avanço do mento, e vamos experimentar até chegar realmente num enquadramento, né, da face, que vai deixar o resultado realmente o melhor possível. Então a gente se esmera bastante para trazer agilidade, e com isso a gente poder experimentar várias opções de tratamento, que antigamente, né, na plataforma de Erickson, às vezes a primeira opção era sempre a melhor, né? Sim. Quem queria refazer a cirurgia de modelo? Nossa, a gente queria se livrar daquela etapa, né? O que acontecia era isso, e hoje mudou completamente. Hoje é um prazer fazer, né? E para a gente é uma troca de experiência muito grande também, porque a cada caso que a gente vai fazer,
não existe dois casos iguais, é sempre um caso diferente, é sempre uma aventura, é sempre um aprendizado que você vai tendo no paciente que é classe 2, paciente que é classe 3, assimétrico, enfim, a troca de experiência é muito boa e a gente acaba aprendendo bastante também. Com certeza, com certeza. Além de estar trabalhando, a gente está aprendendo mais do que tudo, eu acho. Claro. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu tenho curiosidade, é o seguinte. Vamos dizer assim, o que vocês recomendariam, já tendo em vista essa experiência que vocês têm de bastante tempo, o que vocês recomendariam para um cirurgião que vai fazer uma cirurgia ortognática pela primeira vez? Como que ele poderia pensar em escolher fazer? Qual é que seria o melhor momento para ele buscar fazer um planejamento virtual? Seria interessante ele fazer algumas vezes durante a residência o planejamento tradicional para ter uma curva de aprendizado, ou ele já poderia entrar direto? O que na opinião de você, seria interessante? Eu acho que ele tem que aprender o tradicional. Uhum. Eu acho que é uma curva de aprendizado grande e nada como aprender o que era feito para você chegar no que já está... Até poder valorizar, né, valorizar o ganho de tempo, o ganho de informação. Curioso, assim, a gente trabalha com a tecnologia de escaneamento intraoral, né? Então eu vou usar isso como um exemplo, porque a primeira vez que eu escaneei uma boca, precisava de colocar pó na boca inteira do paciente, demorava 45 minutos para escanear a boca inteira. Nossa. Aí 2 anos depois eu fui e não precisava mais do pó. Aí comecei a escanear, demorou só 16 minutos. Eu achava fantástico, 16 minutos. 2 anos depois, a gente comprou outro scanner e aí diminuiu para 1 minuto, 1 minuto e meio, para escanear uma marcada. É isso aí. Hoje, a gente escaneia em 30 segundos. Mas aí, quem chega e pega o scanner de 30 segundos, fala, nossa, mas é devagar, é desajeitado, assim, porque você nunca escaneou com pó. É isso aí. Então, assim, ter essa curva de aprendizado, acho que é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais participado da formação dos novos cirurgiões dentro das residências. Várias delas convidam para a gente fazer alguns casos junto com os alunos, né, o Alan Panarello em Goiânia, meu amigo, o Davani em Curitiba, a Rafaela em Curitiba também. Enfim, no Brasil todo a gente tem muitos amigos e muitos clientes que nos convidam para dar uma aula virtual sobre planejamento virtual. E assim, os alunos, eles falam assim, não vou voltar para a plataforma de Erickson, não. Mas, é inevitável. Uma coisa que é importante e que tem que estar bem certo, acho que na cabeça de todo cirurgião, de todo mundo, que o software, ele aceita qualquer coisa. Então o software não planeja nada. Não é o software que planeja. Quem planeja o caso é o cirurgião. É o cirurgião que tem todas essas informações necessárias para chegar num diagnóstico e num plano de tratamento ideal. Né? Ele que tem análise facial, ele que tem a queixa do paciente, ele que tem as imagens tomográficas. Então, a gente só auxilia, no caso, uma manipulação e algumas informações que a gente pode acrescentar naquele planejamento para que o resultado final, tanto no pré-cirúrgico e no transcirúrgico também, aconteça de uma forma bem tranquila. Então, assim, a experiência do cirurgião, o conhecimento que ele tem, nada supera o software. Porque o software aceita tudo. O computador você pode fazer qualquer tipo de movimento, até movimentos que seriam impossíveis fazer na vida real. Então, assim, o conselho é sempre a expertise do cirurgião, ela é fundamental, independente se ele vai fazer virtual ou se ele vai fazer de um modo tradicional. Então, esse é o grande segredo. O software por si só não faz nada. É você quem manipula o software. A visão do objetivo, né, e os limites, as limitações do caso, elas têm que estar bem claras na mente do cirurgião.
e o que a gente pode ajudar é identificar, através do diagnóstico tridimensional, através de uma cefalometria 3D, identificar discrepâncias que podem ter passado desapercebidas, ou pode ser que o próprio tecido mole ou a dinâmica da musculatura do paciente está mascarando aquela simetria esquelética, e definir realmente quais são os objetivos. Então, a gente ajuda a identificar possíveis discrepâncias e identificar possíveis problemas que vão transcorrer no transcirúrgico, né? Algumas interferências, áreas onde precisa de fazer um desgaste maior. Isso pode ser bem estudado antes de ir para o bloco para operar o paciente. A questão da previsibilidade, né? Que a gente já falou isso bem. Né? Previsibilidade na hora de fazer o planejamento virtual, ela é bem maior. Sim. E aí, tendo essa previsibilidade, o próprio cirurgião pode verificar as dificuldades que ele mesmo tem, que o caso tem, e aí sim tomar as decisões mais certas para aquele caso. Uma curiosidade que eu tinha para perguntar para vocês é o seguinte, só para encerrar, porque a gente já está com quase 30 minutos, para não tomar muito tempo de vocês. Um ortodontista, o que ele se beneficiaria em termos de planejamento virtual? Hoje, por exemplo, um estudante de ortodontia ou um ortodontista recém-formado, o que seria interessante para ele dentro dessa questão do planejamento virtual? Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento que os ortodontistas estudam a questão do setup, era feito em cera. Então, como é que seria interessante utilizar essa tecnologia do ponto de vista do ortodontista, já que vocês são ortodontistas, vocês têm essa vivência? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, tem uma paciente minha que chegou, é uma experiência prática, uma paciente minha que chegou e ela tinha um caso muito complexo, tá, de alteração de côndilo, mais maloclusão, e aí se propôs um tratamento um pouco mais invasivo, que eu, antes de pensar em dar um diagnóstico para ela, disse o seguinte, vamos fazer uma documentação 100% digital e um planejamento, e depois desse planejamento eu te dou uma proposta de tratamento baseado no diagnóstico que eu fiz pela simulação da cirurgia. Porque o que acontece? O que acontece? A gente pode estar pensando em sugerir um tratamento, por exemplo, com condilectomia para uma maloclusão de laterognatismo, mas daqui a pouco pode-se fazer, pelo planejamento virtual, uma avaliação muito mais criteriosa e se propõe uma ortodontia com ortognática. E não vai se fazer uma ação mutiladora grande numa cirurgia. Então, esse tipo de coisa é um fator que eu acho interessante para se passar para o ortodontista. Daqui a pouco, uma proposta inicial de tratamento pode ter um padrão de qualidade mais elevado se o ortodontista também utilizar as ferramentas de diagnóstico de planejamento virtual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Isso aí é um tema super atual, né? Daqui a uma semana a gente vai estar abordando esse tema até no Copac, em São Paulo, porque a gente vê hoje em dia muito também a questão do benefício antecipado, né? Exato. Então, no benefício antecipado, acho que ele não devia chamar surgery first, planning first. Primeiro vem o planejamento. Exato. Depois a gente decide qual a sequência, ortodontia, cirurgia, é uma ortodontia preparatória mínima, ou nós vamos realmente nos esmerar para fazer a oclusão e deixar a cirurgia um pouco mais para o final. A ordem ortodontia ou cirurgia, ela vai depender se a gente colocar realmente o planejamento em primeiro lugar. Exato. Planning first é o conceito. E nesse conceito, a gente realmente gostaria de ter a oportunidade de participar dos planejamentos antes mesmo que os brackets fossem colocados. A gente observa várias vezes que a gente é obrigado a corrigir um ió na maxila que já foi corrigido na mandíbula ortodonticamente, e isso cria um ió na mandíbula e acaba obrigando o paciente a fazer uma mentoplastia ou criando interferências maiores na região agoníaca. Enfim, às vezes a ortodontia acaba atrapalhando a cirurgia, e outras vezes a cirurgia poderia ajudar muito
a otimizar o resultado da ortodontia. Então, acho que o planejamento multidisciplinar, ortodôntico, cirúrgico, realmente assentar junto, cada um na sua casa. A gente, né, tem a opção de fazer videoconferência com múltiplas pessoas simultaneamente. Então, às vezes, a gente tem o cirurgião no consultório dele, o ortodontista no consultório dele, todo mundo senta durante 15, 20 minutos para discutir o caso e criar as melhores alternativas que vão, em última análise, beneficiar o paciente a ter o melhor resultado, né? Com certeza. Então, essa questão, acho que realmente do planning first é o conceito que a gente vem tentando passar, realmente de não deixar para aquela semana antes da cirurgia, para enviar a tomografia, os modelos, e a gente ter ali uma série de limitações. Se a gente tiver a oportunidade de, na primeira consulta, antes de apresentar o plano de tratamento para o paciente na segunda consulta, ter um conclave e discutir o caso, todo mundo sai ganhando, né? Ortodontia, o cirurgião e principalmente o paciente. Com certeza. Então, acho que essa aí é a chave. É diagnosticar bem, planejar bem, antes de definir como intervir terapeuticamente no paciente. E só exemplificando um pouco, hoje a gente até já faz alguma coisa desse tipo, né? A gente já tem a possibilidade de incorporar o setup ortodôntico, a movimentação ortodôntica para dentro do planejamento cirúrgico, para ver algum tipo de repercussão de tecido mole, para ver a extensão da movimentação, se o caso ele vai ser necessário extração dentária, se não vai. Enfim, a gente consegue fazer um planejamento junto até com o ortodontista. Unir esses dois mundos, né, o setup virtual e o planejamento virtual. Perfeito. Isso é excelente, até porque, como a gente está falando hoje em dia dos tratamentos com alinhadores, isso está muito na cabeça do ortodontista jovem, é interessante saber que existe essa possibilidade, mesmo trabalhando com, vamos dizer, uma fração dessa tecnologia para fazer os tratamentos só com alinhadores, essa mesma tecnologia ajuda para um planejamento da cirurgia ortognática. Para ele poder prever e fazer um diagnóstico correto e saber se aquele caso realmente está indicado para cirurgia ou não. Exato. Se vai ser com extração ou não. Exato. Então, assim, ele tem essa previsibilidade muito grande de fazer um diagnóstico completo e um plano de tratamento já também, né, junto com essas imagens todas. Com certeza. Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Eu queria só deixar as considerações finais para o Bruno e para o Diogo sobre essa tecnologia. Depois eu quero lembrar que nós vamos deixar um link para contato, para quem tiver interesse em entrar em contato com vocês. Vou deixar o link tanto na descrição do podcast quanto do vídeo do YouTube. E agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês para gravar esse conteúdo. Eu espero que não seja o último, né? Que seja o primeiro. Quando a gente tiver outras ideias, aí a gente vai entrando em contato e vai produzindo conteúdo para que mais pessoas tenham consciência, saibam que a tecnologia está disponível aqui no Brasil, com pessoas falando com vocês em português. Na época que eu tive primeiro contato com essa tecnologia, a gente precisava se credenciar e falar com um técnico do outro lado do mundo em inglês contigo. Claro que dominando o idioma, mas com muito ruído na informação, na comunicação. E que hoje em dia realmente faz muita diferença falar com quem fala o próprio idioma e tem conhecimento odontológico, né? E isso, para mim, eu acho chato. Então, eu queria deixar aberto para vocês deixarem as considerações finais e onde é que a gente pode encontrar vocês em rede social ou em site, que nós depois vamos deixar o link aqui embaixo. E mais uma vez agradeço a presença de vocês dois. Eu que agradeço. Eu entendo que a Compass é uma empresa de dentistas feitas para dentistas. Acho que esse é o nosso grande diferencial, a inteligência que a gente traz para o negócio é a inteligência de quem vive o dia a dia do dentista, as necessidades e as dificuldades. Então, nós passamos no passado e passamos no presente pelas mesmas dificuldades que os colegas e realmente o objetivo da Compass é tornar a tecnologia acessível para todos da odontologia brasileira.
Essa é a nossa missão, é para isso que a gente existe, é o nosso propósito de tornar a tecnologia acessível. E nesse sentido a gente vem trabalhando agora ainda mais forte com a introdução do escaneamento intraoral em várias capitais do Brasil, um serviço onde um técnico nosso, um técnico em radiologia, vai até o consultório do dentista e faz o escaneamento, então eliminando erros na moldagem e no vazamento, né, que é crítico. É o link entre o planejamento e o sucesso cirúrgico. Ali no meio do caminho tinha uma moldagem. Brackets e fios, né, o deslocamento, enfim, todas as dificuldades que existem em fazer uma boa moldagem nos casos ortocirúrgicos. E assim, um investimento grande que a gente tem feito para disponibilizar esses scanners nas principais capitais do Brasil. Seja através de uma clínica de radiologia ou através do serviço de escaneamento in office, né? Sim. A gente está hoje já em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Campinas e Curitiba, e Porto Alegre e Floripa são as próximas cidades onde a gente vai ter uma presença bastante forte. Ótimo. E em seguida Brasília e Goiânia são os mercados onde a gente tem trabalhado mais, onde a gente tem um volume grande de clientes que desejam trabalhar com essa tecnologia, né? Te dar os parabéns aí, porque tornar a tecnologia acessível não é só comprar o equipamento, é divulgar a cultura, e isso é o que a gente vem fazendo há 10 anos, ou um pouco mais. E ter colegas como você que também está empenhado em mudar, em digitalizar a odontologia, em trazer essa tecnologia realmente para o dia a dia dos colegas, é fundamental. Então, te dar os parabéns aí pela iniciativa, te agradecer o convite. Com certeza a gente está aberto para discutir outros temas, prototipagem, benefício antecipado, mini placas, enfim, tem cirurgia guiada para implante, hoje tem um universo muito grande, porque ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. É multidisciplinar, a gente tem que entender de prótese Cadicam, alinhador e cirurgia ortognática para entregar os resultados que os pacientes esperam. Então, com certeza. Não é fácil se manter atualizado, mas se tem um canal de comunicação focado, né, nas necessidades, eu acho que isso aí só vem realmente a contribuir. Então, obrigado. Nós estamos à disposição aí para próximas e maiores discussões. Com certeza. Tá, maravilha. Diogo, alguma coisa que queria colocar? Cara, só te agradecer. Acho que o Bruno falou bem aí da nossa missão, qual que é a proposta nossa da Compass, né? Quero te agradecer aí a parceria grande que a gente tem feito, as ideias que a gente tem trocado durante os planejamentos. Isso enriquece muito para mim também, né? Pode ter certeza disso. E deixar aberto para quem quiser, os colegas cirurgiões, ortodontistas, enfim, quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, a gente pode estar conversando e eles podem até acessar o nosso site, o compass3d.com.br. Perfeito. E quem quiser, entre em contato que a gente vai estar super aberto aí. A gente tem uma equipe muito grande que a gente até quer agradecer a todos também daqui da equipe, né? Porque às vezes quem aparece somos só a gente que chega na hora do planejamento, mas por trás tem uma equipe muito boa. Olha. E deixa tudo redondo, bem certinho, né? Para a gente poder só fazer a parte boa. A parte intelectual. A parte ruim eles estão fazendo para a gente. Então, acho que é isso. Um abraço aí e obrigado. Muito obrigado, gente. Então tá, gente, se você tiver interesse sobre essa tecnologia, você colega, você paciente, talvez se interesse, ou procure um profissional que tenha familiaridade com essa tecnologia. Tá aqui os links para contato, para quem tiver interesse em conhecer mais essa tecnologia. Obrigado por escutar mais esse podcast Buco e até a próxima. Um abraço.
Uma das coisas que ajudou muito quando eu comecei a fazer os planejamentos virtuais com vocês é o seguinte, de tirar aquele friozinho da barriga que o cirurgião tem. Esse aí vai pro making off, tá? Esse planejamento com vocês ajuda a tirar aquele friozinho da barriga que dá quando a gente vai colocar aqui, que nós mesmos fizemos na hora da cirurgia. Sabe aquela coisa que não encaixou? O que eu vou fazer, né?